Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu quero fazer um vídeo aqui explicando exatamente como que funciona o setup do milho cozido para poder esclarecer aqui todas as questões acerca do funcionamento dessa estratégia. Interessante a gente ver que esse setup ele vem funcionando muito bem, como você pode ver, ó, principalmente aqui quando você pega desde 2020, você vê que ele fez uma sequência muito boa de operações. Foram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações vencedoras em sequência. Aí ele tomou um stop aqui, ó, essa penúltima operação, e há pouco tempo atrás ele fechou a última operação que ele fez com um resultado aqui de 3,71% aproximadamente. A gente vai precisar de um MACD histograma com uma média longa no período 20, uma média curta no período 10 e um sinal no período 12. Isso você vai calibrar aqui, ó, nessa janela aqui. Você pega aí no seu Profit Chart ou em outra plataforma que você esteja e você coloca exatamente dessa forma. Propriedades do MACD, e aí você configura desse jeito aqui. Esse vai ser o primeiro indicador que a gente vai utilizar. O segundo indicador para a gente fazer essa estratégia é um Trix, e a gente coloca ele no período 7 com o tipo aritmético. E junto com esse Trix a gente vai colocar também uma média móvel aritmética de 3 períodos. Essa média é calculada com base nos valores do Trix. E utilizando esses dois indicadores, a gente vai fazer uma leitura para poder montar operações de compra e assim conseguir aí obter lucro ao longo do tempo, sabendo que a gente está fazendo algo comprovado estatisticamente. Então eu vou te explicar exatamente o que precisa acontecer para você poder entrar na compra. Como você pode ver aqui, ó, a primeira condição de compra dessa estratégia é o seguinte: o MACD histograma de ontem precisa estar abaixo de 0. Além disso, o MACD histograma de hoje precisa estar acima de 0. Com isso aqui você entende o seguinte: a gente vai estar querendo pegar aqui uma passagem do MACD abaixo de 0 para cima de 0, ou seja, uma inversão ali. Você tinha um mercado, uma tendência de queda passando para uma tendência de alta. E além disso, a gente vai querer que o Trix esteja acima da média. Eu vou pegar um exemplo aqui para poder ficar fácil da gente entender. Olha só. Nessa situação aqui, você percebe que a gente entrou na compra nessa barra aqui, ó, no fechamento dessa barra, próximo ao horário do encerramento do pregão. E por que a gente fez isso? Porque quando você pega o candle de ontem, que foi esse aqui, você percebe que o MACD ele estava negativo. Olha só aqui, ó, no canto esquerdo da tela, você vê que o MACD estava vermelho aqui, ó, menos 0,04, então ele estava negativo. E aí no candle atual, né, que é onde a gente fez essa entrada aqui, você olha para o MACD e você vê que ele fez essa movimentação aqui muito importante. Ele saiu debaixo de 0 e foi para cima de 0. Tá vendo aqui? Quando você olha aqui no canto esquerdo, você vê que ele foi para 0,12. Então a gente teve aqui a primeira condição e a segunda acontecendo, que são essas condições aqui, ó. O MACD histograma de ontem precisa estar abaixo de 0 e o MACD histograma de hoje precisa estar acima de 0. Então a gente teve isso acontecendo. No momento em que você vê que isso aqui aconteceu, você dá uma olhada para o Trix, ó, aumenta aqui, né, o tamanho da janela, e você precisa que esse Trix esteja acima da média. A média é essa linha azul e o Trix é essa linha branca. Você percebe aqui que a linha branca estava acima da linha azul, ou seja, a terceira condição também foi satisfeita. E por conta disso a gente tem permissão para entrar na compra. A entrada na compra ela pode ser feita próximo ao horário do encerramento do pregão. Ou seja, você fez a análise lá, o mercado está próximo de fechar e você viu que está tudo acontecendo, então você pode entrar na compra. Se você quiser ter a certeza de que realmente a estratégia mandou você entrar, você pode esperar o mercado fechar e na abertura do dia seguinte você entra, né, na compra, tá? Porque a gente está aqui no gráfico diário. Então você tem aí um tempo a mais para poder pensar e fazer a sua análise de maneira cuidadosa. Então a partir do momento que você entra na compra, você vai precisar configurar o seu stop. E como você pode ver aqui, ó, o stop da operação é o seguinte: você vai pegar o tamanho do seu candle de entrada e projetar ele 2 vezes para baixo. Agora preste atenção no seguinte: o candle de entrada que você precisa pegar o tamanho é exatamente o candle aonde você teve a confirmação de entrada da estratégia, que foi esse candle aqui. Mesmo que você tenha entrado no dia seguinte, você sabe
que o candle que mandou você entrar foi esse aqui, tá? Então presta atenção nisso. Esse vai ser aqui, ó, o candle que a gente vai utilizar como referência para poder projetar aqui o nosso stop. Então você vem aqui do lado, ó, aqui a gente tem esse magnético, um imã, né? Você clica nele e você clica aqui na projeção de Fibonacci. E você pega aqui o tamanho desse candle a partir da mínima até a máxima. E você vai projetar ele 2 vezes para baixo. Veja só como é que você vai calibrar isso daqui, ó. Dá 2 cliques em cima dessas linhas aqui. Ele vai abrir essa janela aqui. Você vem aqui nessa parte, ó, níveis. E você vai remover isso daqui. E você vai colocar aí o nível de menos 200. E o nível de menos 300. E clica aqui em OK. Aí você percebe, ó, que ele pegou o tamanho desse candle e projetou 2 vezes para baixo. O seu stop dessa operação vai ficar aqui nesse ponto, tá vendo? 90,74. E agora é importante eu explicar para você uma questão muito cuidadosa dessa estratégia. Importante a gente prestar atenção para não fazer errado. Esse setup ele não possui alvo, tá? Você vai precisar conduzir a sua operação com o Trix para a gente poder deixar o lucro correr. Como você pode ver, eu coloquei aqui o seguinte: quando a operação estiver no lucro, devemos manter ela em aberto até que o Trix passe para baixo da média. Porém, não devemos fechar a operação se o Trix passar para baixo da média e a operação estiver no prejuízo. Ou seja, se por exemplo o preço foi contra você, vamos supor que essa barra aqui tenha fechado nesse ponto e está abaixo do seu ponto de entrada, e nesse ponto aqui o Trix passou para baixo da média, você não deve fechar a sua operação. Se você estiver aguardando o seu trade correr e o trade estiver caminhando contra você, você deve esperar apenas com o seu stop, tá? Se bater no seu stop, você sai da operação, mas você não deve obedecer o sinal de saída quando o preço está abaixo do seu ponto de entrada, só quando ele está acima, só quando ele está correndo, tá? Então presta atenção nisso. Aqui, ó, nessa situação você percebe que a gente foi conduzindo aqui o trade. Você vê que ele chegou a dar aqui um lucro de 7,89% e a gente fica de olho no Trix até que ele passe para baixo dessa média aqui, ó. Aqui o Trix passou para baixo da média, indicando para a gente que essa tendência provavelmente se encerrou e que a gente precisa finalizar a operação. Então a gente fechou essa operação aqui com um resultado aqui, ó, de 6,24%. É uma estratégia que ela funciona muito bem. E quando você calcula as estatísticas disso daqui, você vê que ela possui uma alta taxa de acerto. Essa é uma estratégia com alta taxa de acerto, tá? Se você obedecer todos os sinais aqui, se você obedecer todos os detalhes realmente de como ela funciona, ela vai possuir alta taxa de acerto. Que pegando lá desde o ano de 2020, do início de 2020 até o dia atual que eu estou gravando esse vídeo, você vê que a gente teve aqui uma curva de capital super ascendente e a taxa de acerto alta que eu estou te falando. Você teve aqui 11 operações com uma taxa de acerto de 81%. Esse aqui não é um setup com 50% de acerto, é um setup que ele tem de 78% para cima, tá? 80%, e em alguns momentos ele vai conseguir alcançar 100% de acerto dentro de um determinado intervalo de tempo, tá? Que ele vai acertando diversas operações em sequência. Você teve aqui um fator de lucro de 5,60 e um payoff aqui de 1,24. Essa taxa de acerto alta, a gente consegue ela porque quando o trade caminha contra a nossa posição, quando ele vai contra o nosso preço de entrada, a gente espera bater no stop. A gente não vai obedecer o sinal de saída quando ele fecha abaixo do nosso ponto de entrada, tá entendendo? A gente não pode cometer esse erro, senão a gente vai acabar reduzindo a taxa de acerto da estratégia. Quando você pega aqui um período maior dessa estratégia, por exemplo, desde 2009 até o dia atual, você vê que ela tem funcionado muito bem, com uma curva de capital ascendente. Ela conseguiu aqui 52 operações com 78% de acerto, que é uma taxa de acerto muito alta, com um payoff de 1,24 e um fator de lucro alto de 4,61. E aí, é claro, né, o lucro das operações vai depender da quantidade que a gente está operando. Se você opera com mais, você consegue ter um lucro maior. Se você opera com menos, você tem um lucro menor. Mas isso sempre a gente tem que prestar atenção no nosso gerenciamento de risco, que é uma questão muito importante.
E aqui você consegue ver todas as operações que essa estratégia foi fazendo aqui no gráfico diário, no milho futuro, no relatório de operações. Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu digo para você o seguinte: se você quiser aprender a testar diversas estratégias e encontrar setups vencedores na bolsa de valores exatamente como eu estou fazendo aqui, dá uma conferida aí nos links que estão na descrição e acesse o nosso site lá, certo? Só dá essa clicada no like aí, nos vemos no próximo vídeo.